Você sabia que metade da população mundial sente dor de cabeça pelo menos uma vez por ano? E que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade no mundo? É, meu povo, mas se engana quem pensa que ter dor de cabeça é algo comum. Embora existam diferentes tipos e intensidades, as dores de cabeça, quando persistentes, podem ser um alerta para procurar um médico. E olha que curioso, o cérebro em si não dói. O que dói são as estruturas ao redor dele. Vamos entender esse assunto? Quem nos explica com esse tema é o neurocirurgião Dr. Gustavo Araújo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Prazer, Aviane. Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Igor, tudo bem? Por favor. Gustavo, conte pra gente. Quando a gente fala sobre dor de cabeça, às vezes a gente não sabe identificar se é dor de cabeça ou não. Ah, isso é normal. O que acontece com o nosso cérebro, que parece que às vezes está latejando? Tem gente que tem dores que fica na testa, tem gente que tem dor em cima da cabeça. Como que isso acontece? Então, Abiane, eu achei um tema muito interessante de vocês trazerem, mesmo porque é uma queixa muito frequente, né? Como você disse, é a segunda causa de incapacidade e é a principal causa de procura dos pacientes ao pronto-socorro. E a dor de cabeça, nós temos vários tipos dela. Por isso que cada uma vai doer de uma forma, o cérebro vai ser estimulado de uma forma diferente, ou até mesmo a nossa principal, que seria a cefaleia tensional, a dor de cabeça tensional, vai ser gerada por tensão muscular, estresse do dia a dia, que é o que as pessoas mais sofrem, né, no dia a dia. Boa. A gente vai fazer várias perguntas para você sobre o assunto, mas já saímos às ruas para ver se as pessoas têm dor de cabeça e o que elas fazem. Vamos ver? Vamos. Coloca pra gente. Muitas vezes, com essa nossa vida moderna e agitada, nós nos deparamos com uma companheira inseparável, a dor de cabeça. Mas o que será que o povo fala e faz para tentar amenizar essa dor? E é isso que eu vou descobrir agora, falando um pouquinho com o povo que está aqui nessa praça. Vão comigo. Eu tô aqui com a Rosana, que ela me falou que tem dor de cabeça, né, Rosana? Antes era pior, hoje está um pouquinho melhor, mas como que você faz para amenizar essas dores? Então, muitas vezes precisa de repouso, tem que identificar mais ou menos qual é o tipo de problema que você está tendo, se é no período menstrual, se não é, se é um outro período de problema e de repente atacou sua dor de cabeça. Então, geralmente eu identifico assim e tomo algum remedinho, alguma coisa. Então é a medicação e o descanso. Os dois. Jean, me conta, costuma ter também dores de cabeça frequentes? Às vezes, bem raro, umas 2, 3 vezes por mês. Quando você tem essas dores, o que você costuma fazer? De pirona, né? Geralmente a gente meio que se medica, né? Não procura médico, tem que procurar o médico, na verdade, né? Mas a gente se medica. E aí, fora a medicação, você tem algum hábito assim, hidratação, para quando essas dores aparecem? Sim, né? Geralmente beber bastante água, se alimentar certinho, né? Um alimento saudável, daí é o que a gente usa para ver se melhora. Se melhorou, a gente vai na dipirona. E agora eu parei aqui a Ana para conversar. E Ana, como que anda as suas dores de cabeça? Então, eu sinto bastante mesmo, e estou com o hábito de tomar muito Dorflex. É o que eu tomo. Então, eu não sei qual é o motivo, acordo várias vezes na madrugada com muita dor. E as minhas é muito forte. E quando você está com essas dores, fora os remédios, você tem alguns outros hábitos que você toma? Eu tomo boldo. Tomo boldo porque muitas das vezes eu acho que é fígado. Eu tenho muito problema de fígado. Então, quando ela vê os sinais, eu já corro, estou tirando um pouco do Dorflex e estou agora no boldo. Então, você toma um chá, fica lá relaxando um pouco, e ela passa ou ela insiste ainda? Não, ela diminui. Só que quando vai aumentando, aí sim, eu meço o dia procurando outras coisas mais fortes para poder tirar. Muito legal, né? Porque as pessoas falaram várias coisas ali, né, doutor? Existem vários motivos para dor de cabeça? Existem, Abiane. Eu acho que é importante a gente, pegando do gancho de tudo que eles falaram ali, a gente lembrar e deixar a mensagem aqui que sentir dor não é normal. Tá? Eu brinco muito no meu consultório, às vezes, com meus pacientes, que todo mundo sente uma dor de cabeça, mas sentir dor de cabeça com constância, todos os dias, te atrapalhando nas suas atividades de vida, atrapalhando no trabalho, não é normal. Você tem que buscar uma ajuda.
Então, nesses casos, quando a gente pega um paciente com dor de cabeça, primeiro a gente vai ver se ele tem uma dor de cabeça primária, que a dor de cabeça é a própria doença, que aí vai estar a dor de cabeça, a cefaleia tensional e a enxaqueca, que são as principais delas. Ou é uma cefaleia secundária, se tem uma doença causando aquela dor de cabeça, que daí que a gente fica mais preocupado ainda, que pode ser um tumor, um aneurisma, um AVC. Então, sentir dor não é normal. As pessoas, elas têm que procurar ajuda, principalmente quando essas dores começam a mostrar um sinal que a gente chama de alarme. A dor de cabeça muda de padrão, vem associada com vômitos, com perda de força na perna, com perda de força no braço. Então, tem que sim procurar ajuda e toda dor tem um jeito de a gente ajudar. A nossa diretora soprou aqui pra gente que chegou uma mensagem no WhatsApp, vamos dar uma olhadinha? Boa tarde, meninas. Cada região da dor significa uma causa diferente? Responde essa pra gente. Não. A enxaqueca, por exemplo, o nome dela técnico seria cefaleia migranosa, porque cada crise vai vir em um lugar. Às vezes a pessoa sente dor na região frontal, às vezes na região parietal, às vezes de um lado, às vezes do outro. Mas tem algumas dores de cabeça que faz a gente pensar em algumas causas. Uma das causas de cefaleia primária seria a cefaleia em salvas, que é uma dor ao redor dos olhos, pegando um pouco na têmpora, de um lado só, muito intensa. Uma dor que a gente vai falar assim, 10 de 10. Ou uma dor que vai entrar numa causa secundária, que seria a neuralgia do trigêmeo, que o paciente vai sentir dor no rosto, né? Uma dor irradiada pelo rosto. Então, o local da dor vai nos dar uma dica, mas nem sempre vai nos dizer qual tipo de dor de cabeça é. Muito bom. E existem atividades ou atitudes que a gente tem aí que influenciem isso também, doutor? Existem. O principal delas seria o sono. Pessoas que têm problemas em dormir ou dormem pouco, vai ter uma desregulação, o cérebro vai estar sempre mais atento, vamos dizer assim, e mais propício a ter estímulos álgicos em si. Sim. Existem inúmeras enxaquecas, né? Soube disso porque eu também sofro. E outro dia, conversando com uma amiga, eu falei, eu tô com enxaqueca, dói aqui, dói atrás do olho, dói... Aí ela me falou, eu tenho isso também, Elô. E dói o meu dente, que se eu tiver um alicate, eu tenho vontade de arrancar o meu dente. E ela me contou que ela descobriu que ela tem alergia ao leite. A microbiota do nosso intestino também está muito ligada a esses fatores, não é? De que maneira isso relaciona, né? O nosso intestino, o nosso estômago com as dores de cabeça? Um conceito que vem se desenvolvendo muito na área da saúde é que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, a gente é o que a gente come. A doutora Laura vai poder dizer até um pouco melhor que eu no próximo bloco, mas sim, quando você come, vamos dizer assim, alimentos inflamatórios, você pode estar influenciando seu cérebro a passar por processos inflamatórios ao redor dos nervos, dos vasos e gerar assim a dor de cabeça. Doutor, o que diferencia, por exemplo, uma dor de cabeça que você falou ali, tensional, de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça de sálvia, por exemplo, ou de repente, até algum outro problema maior? Eu lembro que tinha uma amiga que ela falava que ela tinha medo de ter dor de cabeça e, de repente, estourar algum vaso no cérebro e dar um aneurisma, né? E as pessoas têm esse receio. Será que essa dor de cabeça pode virar um aneurisma, por exemplo? Isso é possível ou não? Como que funciona, então, doutor? Isso que você falou é muito interessante, Abiana. Uma coisa que eu sempre tento colocar na cabeça dos meus pacientes é que aneurisma não tem sintoma. Então, se você tem um aneurisma na cabeça, você não sente nada. Não vai ser uma dor de cabeça. Porque o que acontece também é muito o contrário. A pessoa tem uma dor de cabeça, ela está investigando, fazendo todos os exames e acha um aneurisma. Aí aparece no consultório. A gente tem sempre que lembrar, esse aneurisma não causa só dor de cabeça. O aneurisma só vai causar dor de cabeça quando ele romper. Aí vai ser aquela dor de cabeça que é característico da pessoa falar, é a pior dor que eu já senti na vida, é uma dor de cabeça entrovoada, tá? Geralmente vai estar associado também com déficit motor, que seria a perda de força no braço, nas pernas, um rebaixamento de consciência, sonolência ou até mesmo coma nos casos mais graves, né? Então, não vai ser o aneurisma porque você tem um aneurisma ou porque você tem dor de cabeça que vai desenvolver um aneurisma, tá? Agora, diferenciando a cefaleia tensional da enxaqueca,
A cefaleia tensional é geralmente aquela que dá no final do dia, que a gente passou por tensão muscular, por estresse. Geralmente é uma dor na cabeça toda, né, que a gente fala de holocraniana, em toda a cabeça. Já a cefaleia, a enxaqueca, como o nome disse, é uma dor migrânea. Então tem dia que ela vai dar de um lado, tem dia que ela vai dar do outro. Geralmente ela vai estar associada à fotofobia, que é a luz vai incomodar, a fonofobia, o barulho vai incomodar, náusea. E a gente também tem aquela enxaqueca com aura e sem aura também, né? Então a aura é aquele sintoma que vem antes. Muita gente, a maioria das pessoas vão descrever como auras visuais, que são pequenos brilhos que elas começam a enxergar e logo depois disso a dor de cabeça começa. Uma dica que eu dou aqui até é que o momento certo de você tomar o remédio para dor de cabeça no paciente que tem enxaqueca é no momento da aura. Não é esperar a dor vir ou esperar a dor piorar. É sempre antes. Sim. E existem muitas pessoas que não têm essa aura, né? Existem. Eu assim, ficava muito em dúvida o que é. E eu fui pesquisar e descobri também que pode dar uma dormência nos membros. Pode. Isso acontecia comigo e eu não relacionava. Como é que isso desenvolve em cada pessoa? Cada pessoa é um indivíduo único, então cada pessoa vai ter a sua própria aura, né? Como eu disse, a mais comum é a aura visual, mas vão ter outros que vão ter parestesias numa mão ou na outra. Você me lembrou até de um caso que eu tive durante minha residência, que foi o primeiro caso que eu vi de cefaleia hemiplégica. A paciente teve uma dor de cabeça e parou de mexer todo um lado de um corpo. Quando você vê um caso desse, você pensa em AVC, né? Então a gente, depois de descartar o AVC, descartar que era alguma coisa, era uma paciente jovem e era essa causa, cefaleia hemiplégica, é muito raro e muito assustador, né? Mas a aura em si, eu já vi de diversas maneiras e cada pessoa vai ter a sua. Ela vai ter que saber. Então, duas coisas que o paciente com enxaqueca vai ter que aprender sobre ele mesmo. A aura dele, quando ela houver, que existe assim, enxaqueca sem aura, e o gatilho dele, porque cada um também vai ter seu gatilho que vai fazer desencadear a crise. Boa. E tem isso mesmo, né? Tem perguntinhas, doutor? Vamos lá. Boa tarde, meninas. O uso em excesso do celular influencia na dor de cabeça? Influencia muitas vezes a gente está usando o celular numa posição incorreta, né? Com muita tensão muscular na parte de trás da nuca, ou até mesmo aquela estimulação do celular muito próximo aos olhos, né? Então pode influenciar sim. Tá? Ainda mais se tiver com algum problema de visão também, Ainda né? mais se tiver um problema de visão, que é uma causa de dor de cabeça também. Dor de né? cabeça. Mais perguntinhas? Boa tarde, minhas queridas. Tenho sempre dor de cabeça, porém não costumo tomar remédio nenhum. Isso é perigoso? A gente teria que ver qual que é a causa da dor de cabeça dela, né? Esse fato por si só não é perigoso. Eu já vou puxar aqui para o contrário, da pessoa que sempre toma, né? Uma pandemia, vamos dizer assim, que nós temos hoje em dia, é a cefaleia por abuso de analgésicos. Que são aquelas pessoas que estão sempre, todos os dias, mais de 2 a 3 vezes por semana, tomando analgésico sempre. E esse caso é muito difícil de tratar, porque o tratamento é você tirar o analgésico de alguém que está sentindo dor. E geralmente não vai querer tirar de forma alguma, né? Mas não tomar porque está com dor vai depender muito da causa da dor. Tá? O comportamento em si de não tomar não é perigoso, não. E doutor, existem tantas pessoas que têm tanta enxaqueca que você olha para ela, você já sabe que ela está com enxaqueca porque geralmente fica mais franzidinho, né? Até a testa já fica meio assim, um olharzinho espremido, enfim. Existe um tratamento? É sempre medicamentoso, doutor? Não, existe um tratamento comportamental, né? Vamos dizer assim, uma mudança de estilo de vida, uma vida mais saudável, dormir melhor, fazer atividade física, isso sempre vai ajudar. Em quase todas as causas de dor, vamos dizer assim. Mas, não, pacientes que sofrem de enxaqueca, eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de tratamento. Tratamento agudo, que a pessoa está com dor, nós vamos tirar ela da crise, e o tratamento de manutenção, que são alguns tipos de remédio que nós vamos dar todos os dias para pacientes selecionados, para diminuir a frequência e a intensidade que eles sentem essa crise, tá? Então, sim, existe diversos tipos de tratamento e a pessoa não precisa ficar sofrendo com enxaqueca pro resto da vida.
Porque ninguém merece sentir dor, né? Ninguém merece sentir dor, com certeza. Nossa. Pois é. Doutor, chegaram muitas perguntas, então você pode voltar outro dia para respondê-las, por gentileza. Estou disponível, só me convidar. Será um prazer reencontrá-lo. Muito Obrigado. obrigada pela sua participação. Para você de casa, tem dúvidas, entre em contato com ele no Instagram, que está aparecendo aqui, ó, no meu cantinho, tá? A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Mas antes, seguinte, a gente vai continuar falando sobre dor de cabeça, só que a gente vai falar dos alimentos. Existe algum alimento que você come e é batata, mas não precisa ser a batata, entendeu? E dá dor de cabeça? Manda mensagem pra gente, 12996057731. Mas será que os nossos alimentos, o que a gente come, tem a ver? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem. Será? Então faz o seguinte, Vamos falar sobre isso? participa com a gente, 12996057731. Porque agora que a gente entendeu um pouco mais sobre as dores de cabeça, a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto os alimentos têm influência nessas dores. Que tal a gente conhecer alguns alimentos que podem desencadear crises e aqueles que são verdadeiros aliados para evitar essas dores? Quem explica pra gente é a nutricionista Laura Machado. Bem-vinda! Seja Bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Seja Bem-vinda! muito obrigada. Por favor. Vamos lá. É uma mesa, mas eu acho que é para você não comer. São duas, né? Com várias- Uma pode, uma não Uma pode. pode, uma não pode? Né? Boa. Eu Os costumo alimentos... dizer assim, que a gente pode de tudo, não tudo. Não tudo. Ah, boa. Pode de tudo, não tudo. Exatamente. Gostei. Meu pai tem uma frase muito boa. Coma de tudo, não coma nada demais. É esse o caso? É exatamente isso, né? Então, às vezes a gente aterroriza com alguns alimentos, né? Fica com aquele medo, ai, se eu comer isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo. Calma, tudo é excesso, né? Tudo que é demais vai fazer mal. A gente precisa ter moderação e equilíbrio ali no nosso dia a dia. Quando a gente fala de dor de cabeça, existem alguns alimentos que realmente podem provocar ou aumentar essa dor? É um conjunto de fatores. A gente não pode botar a culpa em uma coisa só. Mas a gente precisa conhecer o nosso corpo. Existem algumas pessoas que sim, com determinados alimentos, geram gatilho no organismo e pode desenvolver. Então, por isso que eu falo de tudo, não tudo. Ah, e o salaminho dá dor de cabeça. Para uns sim, para outros não. Então, a gente não pode generalizar. Mas, se a gente já costuma ter dor de cabeça, toda vez que come salame, sente dor de cabeça. Lógico, existe um porquê, por conta da quantidade de sódio, de nitritos, de corantes e conservantes. Então, para algumas pessoas, isso acentua. E aí é um problemão. Boa. Até porque eu acho também que quando as pessoas começam a, né, a gente come de repente os embutidos, não se hidrata, né? Não se hidrata. E a falta de hidratação é um dos grandes problemas da situação de dor de cabeça. Então, a grande maioria das pessoas, infelizmente, tem situações crônicas ali, persistentes de dor de cabeça, mas é só água que está faltando. Poderia resolver ali facilmente com um alimento mais rico, mais fácil, mais acessível que a gente tem, pelo menos aqui na nossa região, né? A água em abundância. Então, a água sim é ótimo, excelente para as dores de cabeça. Alguns casos, claro, crônico, como a gente viu o Dr. Gustavo falando, algumas situações, então não dá para a gente curar tudo, mas é um grande fator ali que nos auxilia. Muito bom. Olha, eu percebo também que se eu tô com o meu estômago mais sensível, já é um fator assim que, olha, daqui a pouco eu sei que eu vou ter uma enxaqueca. Por que que isso acontece? Porque a gente tem um complexo de órgãos ali. E se a gente ataca cada um, a forma de ele se defender é dando sinais para o nosso corpo. A dor de cabeça nada mais é do que um sinal. Então, comi alimentos muito gordurosos. Opa, é um sinal de alerta. Então, meu corpo vai colocar para fora, vai te fazer entender. Sim. Às vezes pela dor de cabeça, às vezes por uma diarreia, entre outras situações, às vezes a própria dor de estômago, mas o corpo da gente sempre vai falar com a gente e a gente precisa aprender a ouvir. Né? Exatamente. Mas eu gosto do salame, mas se eu passo mal com ele, se eu tenho dor de cabeça com ele, respeita, tá? Então, é um conjunto ali de coisas. Então, é entender esses gatilhos do organismo. Tem alimentos que realmente são altamente prejudiciais, mais fortes ali. Por exemplo, essa nossa amiguinha ali que as crianças adoram. Mas quando a gente olha do que é feita, a composição dela, aí a gente dá uma assustadinha, né? A quantidade de corantes, conservantes, aditivos químicos é altamente prejudicial.
que mais que a gente deveria evitar? Isso é quase que no modo geral, né? Mas De um modo o que geral. a gente deveria evitar? Porque muita gente fala do bendito do café, dos refrigerantes, do chocolate. Do chocolate. O chocolatinho. Chocolatinho, ó, a gente até colocou ele aqui na outra bancada, Então, tá? eu Ele vi nem tá na bancada É um dos bom ruins. sinal? Na verdade, o chocolate, ele fica no meio do caminho. Tudo tem um porém. Qual o chocolate eu estou comendo? Boa. Com muito açúcar, com Oh, menos açúcar. Exatamente. O cacau é incrível, principalmente para o corpo da mulher, estimulando os nossos hormônios. O cacau é maravilhoso. Mas a gente está comendo chocolate com bastante cacau? Ou é aquele chocolate cheio de gordura hidrogenada, cheio de açúcar, com amendoim, caramelo e mais recheio e outro recheio? Opa! Então não é bem um chocolate. Então a gente não pode colocar a culpa no coitado do chocolate, porque o cacau é maravilhoso. E o cacau, inclusive, pode ajudar nas sensações de dores de cabeça. Mas o chocolate hidrogenado, super gorduroso, aí não. Aí Por não. isso que o chocolate está aqui no meio. Gostei. Se for de boa qualidade, pode ajudar. Qual chocolate for a gente ruim, escolhe, então? Acima de 50%. 50%. Acima de 50%, pelo menos. Gostei. O nosso gostei. cafezinho, ele também é assim. Muitas pessoas relatam, Laura, sinto dor de cabeça se eu não tomo meu café. Chama abstinência. Mesmo que seja só de abstinência. manhã uma xícara. Mas aí é um costume do nosso organismo. O café, ele não é ruim, se na quantidade correta. Até 3 xícaras por dia, de preferência no período da manhã, incrível, vai fazer super bem para o nosso organismo. Quando a gente exagera na quantidade dele, aí ele pode se tornar um problema, tá? Lógico, levando em consideração cada organismo. Tem gente que uma xicrinha já passa mal. Tem gente que se não tomar uma xicrinha, vai sentir a dor de cabeça. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo e entender que cada corpo é único, né? O meu é diferente do seu, que é diferente do dela. Então é respeitar esses limites do nosso corpo e entender como o seu corpo funciona. Então dá pra falar, ai, não pode café de jeito nenhum. Então a gente precisa ter essa moderação. Assim como chás que contém cafeína, preto, verde e mate, tá? Então, uma atençãozinha ali pra eles, que eles podem ajudar, mas também podem atrapalhar. Já cometo um erro. Se eu não tomo café, eu tomo chazinho ou mate. Já é um erro. Se não for em excesso, tá tudo bem. Agora, se for em excesso, aí vai ser um problema. Ou ainda, eu tomo cafezinho de manhã e passo a tarde tomando chá preto, chá verde, né? Que as pessoas associam aí de uma maneira errada ao emagrecimento. E aí isso atrapalha meu sono, atrapalha uma série de coisas no meu organismo funcionando. Então a gente sempre precisa ter moderação e entender os limites do nosso corpo, né? Que cada um é um. E ali tem coisas boas que ajudam ou Tem, não? Conta com isso pra certeza. gente. Temos sim coisas boas. Assim como a gente tem as coisas ruins, e aqui a gente até olha o queijinho e fala, queijo é ruim? É o mesmo caso do chocolate. Se ele for muito processado, ele pode atacar um pouco mais. E é de pessoa para pessoa. E a gente tem coisinhas que podem ajudar aqui, né? A nossa água, linda, maravilhosa, né? Uma aguinha de coco também, que contém minerais, super saudável, ajuda a repor o magnésio e outros minerais no nosso organismo. Isso tende a amenizar as dores de cabeça, né? As situações. E alimentos de verdade. Então, repara numa coisinha. O que saiu da terra aqui? Acho que nada. O que saiu da árvore aqui? Tudo passou por um alto processo de industrialização. Aqui, a gente está falando da comida de verdade. Comida de verdade sempre faz bem. Então, as castanhas, as oleaginosas, as sementes ali, chia, linhaça, gergelim. Uma alimentação rica e equilibrada, ela traz para o nosso corpo um bom funcionamento, o que ameniza, por consequência, as dores de cabeça. Nossas frutinhas incríveis, que a Organização Mundial de Saúde recomenda 5 por dia. Diferentes, tá? Não são 5 bananas ali, vou comer só a bananinha. Sempre alternando essas frutas, tendo diversidade. E esse bom funcionamento do nosso organismo resulta em uma qualidade de vida melhor, menos dor de cabeça. Muito bom. E quais as melhores frutas? Todas. Sem exceção. Todas as frutas são incríveis. Desde que a gente coma ela na forma natural, de preferência, certo? Em quantidade moderada. Melancia é boa? É incrível, mas eu não vou comer uma inteira. Eu vou comer uma porção. Então, é sempre a questão da porção. Não exagerar em nada. Tudo que é em excesso vai te fazer mal. Tudo que é com moderação e equilíbrio
faz bem para o nosso corpo. E como a gente tem coisas naturais ali, você até colocou chazinho, né, que fica o meio termo. Isso. Existe algum chazinho que faça bem também para as dores de cabeça? Sim, pode ajudar. Chá de gengibre, que ajuda na vasodilatação, então melhora a nossa circulação sanguínea e, consequentemente, o nosso dor de cabeça. Às vezes esse chazinho pode estar associado com a falta de água. Então, eu não gosto de tomar água, mas eu gosto de tomar um chazinho. E aí é um jeito de eu tomar esse líquido, certo? Me hidratar, mas com um saborzinho diferente, tá? E é importante para essa hidratação, não coloca açúcar, não coloca adoçante, toma um chazinho puro, porque aí a gente vai ter o efeito fitoterápico. Camomila, hortelã, gengibre, canela, são chazinhos excelentes ali para o nosso dia a dia. Boas escolhas sempre, né, Laura? Acho que é um geral, né? Sempre. E comida de verdade Comida sempre, de verdade. né? É isso que mais nos ajuda ali no nosso dia a dia. Então, quanto menos processos a gente tiver, melhor vai ser para o nosso organismo. Quanto mais corantes, conservantes, acidulantes, quanto mais a indústria mexeu, pior é para o nosso organismo. Ai, arrasou. E muita água. Bebam água. Muita água. Bora comer comida de Obrigada. verdade, né? Eu que agradeço. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, lindona. Eu que agradeço. Prazer todo meu, gente. Maravilhosa. Adorei, maravilhosa. Você de casa, aproveita, os contatos dela estão todos na tela, né, Lô? Estão aparecendo aqui, ó. Cadê? Aqui no meu cantinho. Do outro lado. Aqui? Aqui, ó. Bora seguir ela, meu povo. Coisa boa.